O Suf Momad diz que as armas da Renamo serão entregues a uma instituição a ser criada. Há novos governadores para Manica, Sofala e Niassa. Detidos antigos gestores da empresa de transporte público da Beira por desvio de 12 milhões de meticais. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O coordenador interino da Renamo explicou hoje que será criado um organismo para a entrega de armas que estão na posse dos homens armados da Renamo. O Suf Momad, que falava ao telefone a partir de Gorongosa, agradeceu o apoio da sociedade civil e da comunidade internacional e diz que agora é preciso manter serenidade. Recuperamos esta notícia na qual o coordenador interino da Renamo explicou hoje que será criado, neste caso, um organismo para a entrega de armas que estão na posse dos homens da Renamo. O Suf Momad, que falava ao telefone a partir de Gorongosa, agradeceu o apoio da sociedade civil e da comunidade internacional e diz que agora é preciso manter serenidade. É a primeira comunicação pública do coordenador interino da Renamo desde que se aquartelou nas matas da Gorongosa. Via telefone, o Suf Momad falou à imprensa, onde explicou como vai acontecer o processo de entrega de armas que estão na posse dos homens da Renamo. Na segunda-feira, dia 6 de agosto do presente ano, assinamos o memorando de entendimento com o Presidente da República, cuja implementação pressupõe o enquadramento de oficiais oriundos da Renamo nos locais de comando e chefia nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. A integração da Força Residual da Renamo nas unidades da Polícia da República de Moçambique, que vai ocorrer depois do entendimento referente à sua colocação na orgânica do Ministério do Interior. Por outro lado, chegamos ao entendimento de que outra parte da força residual vai proceder à entrega do armamento a um organismo previamente instituído para o efeito. O Suf Momad apela, entretanto, à serenidade por parte da sociedade civil e da comunidade internacional. Congratulamos aos moçambicanos, ao grupo de contato e à comunidade internacional que mantêm operado esforços para o alcance da paz efetiva e a verdadeira reconciliação nacional. Por outro lado, exortamos a todas as forças vivas da sociedade moçambicana para continuar a manter a serenidade. Tal como o Presidente da República, o coordenador interino da Renamo não avançou datas sobre o começo do processo de desarmamento e integração dos homens da Renamo nas forças de defesa e segurança. Albino Forquilha diz que o Estado deve estar preparado em termos de meios para o desarmamento da Renamo. Forquilha argumenta que uma das coisas que falharam no Acordo Geral de Paz de 1992 foi a incapacidade do Estado de recolher armas. Já Simão Nhambe, Adelino Buc e Hermenegildo Mudovo defendem que é preciso haver preparação da sociedade na integração dos homens da Renamo e estes comentadores falavam ontem no programa Linha Aberta. Durante o período em que fomos recolhendo armamento no país, não é? Devo dizer que por ano nós tivemos recolha de 150 a 200 mil artefatos. Aqui não estou a falar só arma, como também artefato de uma maneira geral, 150 a 200 mil artefatos de guerra, mas mesmo assim tínhamos por ano entre 37% a 42% de solicitações das comunidades que não conseguíamos corresponder por falta de vários recursos. Os homens que vão para o Estado devem sentir que toda a nossa gestão na área militar em que estamos é com o Estado, não é? E tem apenas um único comando, não é? Do comandante em chefe. Isso tem que estar claro, porque aquelas situações todas políticas que nós temos vivido,
E se existe um grupo que pensa que eu devo prestar conta ao meu partido político e o partido político a pensar que aqueles homens nos pertencem, isto vai criar fricções. Quando estamos a falar da questão de paz, não apenas devemos estar aqui a discutir se a RENAMO está desmilitarizada ou não. Temos que também ver as causas reais desse conflito que fez com que até agora, desde os Acordos Gerais de Paz, a RENAMO tinha tanto desejo de manter consigo homens armados e questionarmos até que ponto tudo quanto fazia com que a RENAMO quisesse manter os seus homens armados consigo está nesse memorando discutido e enquadrado para que de facto não voltemos a ouvir um dia que existe algum grupo, quer seja esse grupo da RENAMO ou de umas outras origens, a tentar se reagrupar de modo que se afirme com arma mais ou menos para, mais uma vez, para resolver certos conflitos na base à força, na base à arma. É necessário termos pacotes que garantam que de facto temos o desarmamento das mentes, porque não basta só retirar as armas, é necessário perceber a dimensão psicológica também dos ex-combatentes, ex-guerrilheiros da RENAMO que serão integrados na sociedade. Como é que a sociedade vai tratá-los? Que garantias nós temos que, uma vez verificado o conflito na dimensão política, porque são sempre os políticos que iniciam isto, não vão ser novamente mobilizados para uma nova situação de conflito. Os guerrilheiros da RENAMO vão se inserir na sociedade como aqueles que são vencedores, porque este conflito também poderá existir. Quer dizer, eu volto, tu tens que me dar o meu espaço porque eu venho de onde venho. Quer dizer, é preciso construirmos uma abordagem que não leve a que a sociedade entre em convulsões por causa da má interpretação deste processo de integração dos homens da RENAMO. O Presidente da República exonerou hoje, através de despachos separados, os governadores de Manica e Niassa, nomeadamente Alberto Mondlane e Arlindo Chilundo. Em nome da população e do governo da província de Manica. Esta foi das últimas intervenções públicas de Alberto Mondlane como governador da província de Manica. Foi a 12 de julho, numa sessão extraordinária do governo provincial de Manica, dirigida pelo Presidente da República, durante a visita de trabalho àquela província. Através de um despacho presidencial emitido nesta quarta-feira, Filipe Nyusi exonerou Alberto Mondlane do cargo de governador de Manica, sem qualquer justificação para a decisão. Num outro despacho presidencial, também datado desta quarta-feira, Filipe Nyusi exonerou Arlindo Chilundo do cargo de governador da província do Niassa. Chilundo cessa funções 2 semanas depois da visita que o Presidente da República efetuou àquela província. Durante a visita, Filipe Nyusi ouviu de Chilundo e seu elenco o relatório da província. Temos disponíveis 5.700.000 e tal toneladas de grafite, dos quais, em termos de grafite puro, cerca de 50% tanto é grafite puro, que dá para ser explorado em 27 anos a razão de 80.000 toneladas de grafite ano. Isso é uma grande esperança para melhorarmos a qualidade de vida da nossa população. Um relatório que não agradou a Filipe Nyusi. Vamos refazer o relatório, porque entregam-nos isso amanhã, porque por causa desses dados contraditórios que estão todos os que falaram deram-me sinal de que há dados contraditórios na comercialização, na desnutrição da água, nas receitas, na ferrovia, na malária. Ponham aqueles que vocês têm certeza que são os verdadeiros. E quis o destino que este fosse o último relatório de Chilundo enquanto governador do Niassa, 3 anos e 7 meses depois de ser nomeado para o cargo. Ainda hoje, o chefe de Estado nomeou em despachos separados Alberto Ricardo Mondlane para o cargo de governador da província de Sofala. Nomeou Francisca Domingos Tomás para o cargo de governadora da província do Niassa e Manuel Rodrigues Alberto para o cargo de governador da província de Manica.
Seguimos com outras notícias. Gilberto Mendes diz que vai continuar membro da Frelimo porque teve uma boa explicação sobre a exclusão da sua candidatura à cabeça de lista daquele partido. Em entrevista à STV, o político e ator aponta a idade de Enes Comichi e a sua passagem pelo município de Maputo para defender que o mesmo devia dedicar-se a outras funções. O que é que o faria deixar a Frelimo? Se não me tivesse sido dada uma boa explicação sobre aquilo que aconteceu. E se eu percebesse, ou se eu perceber que me adormeceram, me fizeram adormecer para passar um determinado momento, isso magoaria mais do que aquilo que me magoou no passado e provocaria uma reação provavelmente mais áspera minha. Como interpreta o fato de 2 dos pré-candidatos à cabeça de listas serem da velha guarda? Acha que a Frelimo confia na juventude para o município de Maputo? Bom, como membro da Frelimo, vou dizer, sim, confia. Como cidadão da cidade, como cidadão moçambicano, acho que houve uma manifestação de desconfiança. Porque não acho até que o problema se prenda com a idade do Dr. Comichi. Tem 80 anos. Ok, tu quando tens uma pessoa de 80 anos em casa, já não é a pessoa de 80 anos que dirige a família. Ele é o guardião da família, o guardião moral da família. Quem trabalha é o filho, né? Os filhos, os netos é que trabalham, é que fazem, é que provém a vida da família, porque aos 80 anos a pessoa tem que estar a gozar do trabalho e do esforço todo que fez. É verdade que, na minha perspectiva, o Dr. Comichi é maior do que o município de Maputo. Depois daquilo que ele fez, ter sido governador do Banco de Moçambique, ter sido ministro das Finanças, ter sido deputado da Assembleia da República com vários cargos, e agora é presidente da segunda comissão mais importante da Assembleia da República. Eu olho para o Dr. Comichi, se é uma pessoa que continua com pujança para contribuir, olho para ele como futuro presidente da Assembleia da República. Um futuro mais longínquo, provavelmente, chefe de Estado, candidato a secretário-geral das Nações Unidas, do FMI, ou o que quer que seja. Aliás, eu nem sei se nessas instituições ainda se admite pessoas com tão elevada idade. Mas se as capacidades estão lá, a energia existe, nada obsta. Descer para uma coisa onde já fez um bom trabalho e onde até não saiu da melhor forma, não me pareceu que ele devesse se dar a esse problema. Vai apoiar Enes Comichi? A diretiva do partido, os estatutos do partido dizem que todos aqueles que são membros do partido devem apoiar os candidatos que são do partido. Uma entrevista a acompanhar na íntegra, logo a seguir a novela A Força do Querer. Seguimos com a informação. O Grupo de Cidadãos Solidariedade Cívica de Moçambique apresentou hoje sua candidatura à Comissão Nacional de Eleições para a Assembleia Municipal da cidade de Maputo. O cabeça de lista chama-se Carlos Tembe e já foi membro do Movimento Democrático de Moçambique. Esta foi a primeira candidatura submetida à Comissão Nacional de Eleições desde que o processo arrancou na última segunda-feira. Trata-se da Solidariedade Cívica de Moçambique, um grupo constituído maioritariamente por jovens e que tem como cabeça de lista o pastor Carlos Tembe. Depois de verificação dos documentos pela CNE, Carlos Tembe falou à imprensa e explicou o motivo da sua candidatura para a capital do país. Estou trazendo soluções para Maputo. Quem conhece Maputo nos últimos 20 anos sabe que Maputo tem problemas de mobilidade, problema de transporte, Maputo tem um problema de mercados. Carlos Tembe foi membro da Assembleia Municipal pela Associação Juntos pela Cidade durante 3 mandatos e mais um pelo Movimento Democrático de Moçambique, onde diz que não teve espaço para mostrar competência. Em alguma medida fui combatido, dada a minha longa experiência
tentaram ignorar o conhecimento que eu tenho da cidade. O processo de submissão de candidatura à Comissão Nacional de Eleições deverá terminar na próxima segunda-feira, sendo que, entre os dias 14 e 15, a CNE vai afixar as listas aceites, com possibilidade de os partidos políticos, coligações ou grupos de cidadãos recorrerem entre os dias 16 e 17. Cabo Delgado é uma terra de oportunidades para grandes empresas e até mesmo para pequenos empresários locais. Da logística aos pequenos produtos de frango, passando pela restauração, acompanha a seguir casos de sucesso e os desafios que se procuram superar. É uma multinacional de renome e carrega no seu currículo experiência de trabalho com grandes companhias de petróleo e gás. Temos uma história de trabalho com a Eni que vem há muitos anos em vários lugares do mundo, também no Cazaquistão, em Líbia e na Itália. E com a Eni conhecemos o cliente, sabemos que é um cliente muito demanding. Presta serviços de logística, transporte e desalfandegamento de mercadoria e aliou-se a um acionista moçambicano que detém 33% de participações. Há mais de 6 anos em Cabo Delgado, a empresa diz que o mercado é promissor e oferece muitas oportunidades de negócio. Estamos a trabalhar aqui em Cabo Delgado, em particular em Pempa, em Montepuez e em Palma. Claro, para nós qualquer trabalho, qualquer desafio na nossa área podemos enfrentar. Temos o pessoal, todo o pessoal local moçambicano treinado agora para qualquer atividade na nossa área. E na área de restauração, o engenheiro mecânico nascido da ilha de Moçambique deixou as máquinas para servir melhor os clientes na terceira maior baía do mundo. Já lá se vão 20 anos. Houve um decréscimo, mas nota-se uma certa tendência neste momento de recuperação e esperamos que atingir em breve os níveis normais, que sempre foram normais. Tão normal quanto a criação de frango em aviários feito de pau a pique, mas que encontra mercado garantido. Aliás, algum mercado. A produção é de 2.000 frangos por mês e consigo vender. Um dos grandes constrangimentos que nós temos é a falta de matadouro, a falta de uma fábrica de ração e a falta de um incubador para a produção de pintos. Não podemos ter no supermercado porque o frango fica sem qualidade. Dificuldades à parte. O que esperam do seminário de oportunidades locais que se realiza esta sexta-feira em Pemba? Vamos poder expor os nossos desafios, as nossas preocupações e esperamos que eles também possam considerar e ter em carteira já os nossos problemas. A expectativa é aquilo que já foi divulgado, quer dizer, nós também estamos com uma certa curiosidade em ver e a ver aquilo que não for os vários stands, tudo aquilo que vai ser apresentado, portanto, tudo isto irá fazer parte dessa retoma que eu me referi há pouco, desta atividade, deste setor, como outros setores. 6 gestores da extinta empresa dos transportes públicos da Beira foram detidos nas últimas 24 horas, indiciados de desvio de mais de 12 milhões de meticais. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção mandou encarcerar nesta cadeia, a cadeia central da Beira, nas últimas 24 horas, os 5 membros que faziam parte da Comissão de Gestão e Transferência dos Recursos Humanos, Patrimoniais e Financeiros da extinta empresa Transportes Públicos da Beira, por indício de desvio de mais de 12 milhões de meticais. O fato foi anunciado no princípio da tarde desta quarta-feira por este gabinete, que agiu na base de denúncia dos funcionários em princípio de 2016. Para o efeito, criaram um subsídio ilegal para si, portanto, os integrantes da comissão, através do qual retiravam o dinheiro. As ações por eles praticadas preenchem em abstratos
os crimes de peculato, previsto e punido pelo artigo 514 do Código Penal, e o de branqueamento de capitais. O Gabinete de Combate à Corrupção garantiu que a detenção das 6 pessoas ora referidas não é o fim do processo, pois vai seguir a fase de acusação e remessa ao tribunal para uma decisão final. Refira-se que a referida comissão tinha a obrigação de, no prazo de 90 dias, propor aos Ministérios dos Transportes e Comunicações e da Economia e Finanças os recursos humanos, patrimoniais e financeiros a passarem para o município da Beira. Contudo, a mesma acabou exercendo as suas funções por mais de 2 anos. A cidade de Nampula volta a debater-se com o problema de lixo. Entretanto, a idilidade diz que há falta de meios para a remoção dos resíduos sólidos. O presidente do município de Nampula reconheceu estar sem meios para enfrentar o problema de lixo, como era de desejar. Por outro lado, Paulo Vahanle, que desconhece a quantidade do lixo produzido nesta autarquia, indica que, ainda assim, as intervenções em curso estão a mudar a face da cidade. No princípio tínhamos 10 caminhões e cada caminhão quase transportava 10 vezes por dia, porque eram alugados, tivemos que devolver os caminhões, entregar, rescindimos os contratos. Os meios que temos são aqueles. O que é que está em causa? São dificuldades de aumentar mais equipas para a recolha do mesmo lixo. A quantidade de lixo produzida não conseguimos fazer estimativa. Nós estamos a conseguir fazer o nosso máximo. A cidade de Nampula já não é aquela que era antes, que era mal falada. Naquela ocasião, Paulo Vahanle anunciou a aquisição de novos tratores e contentores que deverão chegar ao país até finais do presente mês. Vamos receber tratores para reforço dentro deste mês, até dia 12, 13, vamos receber. Enquanto os contentores vão chegar ligeiramente atrasados, porque devido à embarcação, porque vem de Portugal, incluindo com os tratores, tudo, foi de 19 milhões de meticais. A cidade de Nampula completa no próximo dia 22 62 anos de elevação à categoria de cidade. Fazer da cidade de Nampula a nossa casa limpa é o lema que cobre a efeméride. Momento para uma curta pausa. Voltaremos dentro de instantes. Até já. Seguimos com as notícias. O Governo quer expandir o número de escolas que tenham todas as classes do ensino primário. A informação foi avançada hoje pela Ministra da Educação, Conceita Sortane, que assumiu que é preciso melhorar a distribuição do livro escolar para que não continue a existir alunos sem livros nas escolas primárias. Arrancou na manhã desta quarta-feira o Conselho Coordenador do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. O ensino primário é a principal prioridade do setor, por isso a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano fez saber que a aposta é aumentar o número de escolas. No domínio do acesso, o ensino primário de primeiro grau funciona em 2018 com um total de 12.498 escolas frequentadas por 5.452.789 alunos. A nossa principal aposta neste nível é a expansão de escolas que tenham todas as classes do ensino primário. Garantir que os livros de distribuição gratuita cheguem para todos os alunos do ensino primário e a contratação de professores ainda são desafios para o Ministério. Temos a aperfeiçoar a planificação e a distribuição do livro para que não continuemos a ter alunos sem livros em algumas escolas primárias do nosso país. O outro desafio consiste na garantia de formação e contratação de professores, que apesar do esforço que realizamos, ainda constitui uma grande preocupação, sobretudo no que respeita ao pagamento atempado de salários a muitos colegas nossos no início da carreira. O Conselho Coordenador do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano tem a duração de 3 dias e realiza-se sob o lema por uma educação inclusiva, competitiva e de qualidade. O evento acontece numa altura em que o país tem cerca de 7 milhões de alunos nas escolas.
Um total de 104 funcionários foram expulsos do aparelho do Estado durante o ano passado por terem cometido várias irregularidades. Entre elas, o destaque vai para o desvio de bens do Estado, abandono do posto de trabalho e fiscalização de documentos. Segundo a ministra da Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namashlua, este número faz parte de um total de 2.255 processos disciplinares que foram instaurados em 2017 contra funcionários e agentes do Estado, sendo que 205 culminaram em demissões. Ainda no combate à corrupção e ao mau comportamento na administração pública, em 2007 foram instruídos cerca de 2.255 processos disciplinares contra funcionários e agentes do Estado, dos quais 2.005 culminaram com demissões, 104 expulsões, dentre outras sanções mais leves, motivadas na sua maioria por abandono do lugar e a falta de assiduidade. Carmelita Namashlua garantiu que existem ações concretas no sentido de erradicar este mal que enferma a administração pública e prejudica o cidadão. Para fazer face a este flagelo, as instituições públicas conceberam e implementam os planos de ação de combate à corrupção, que estão sob o acompanhamento cerrado das unidades de controle interno, com enfoque para as áreas cujo impacto das suas ações se reflete diretamente na vida das nossas populações. Estas declarações foram feitas durante a abertura oficial do 4º Conselho Coordenador do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que iniciou esta quarta-feira e com término previsto para sexta-feira. O evento decorre sob o lema por uma administração pública centrada na melhoria de qualidade de serviços. MISAL pretende difundir as informações sobre saúde através de plataformas digitais para mudança de comportamento nos cidadãos. Para o efeito, está-se a desenhar uma parceria com as operadoras de telefonia móvel e a Escola Superior de Gestão Corporativa e Social. Segundo dados do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, cerca de 15 milhões de moçambicanos estão registrados em diferentes redes de telefonia móvel existentes no país. Diariamente, pouco mais de 5 milhões estão ativos e recebem mensagens com informações ligadas à saúde, mas o seu comportamento face a estas mensagens permanece o mesmo. Neste contexto, representantes das operadoras de telefonia móvel, da Escola Superior de Gestão Corporativa e Social e técnicos do Ministério da Saúde mantiveram o encontro para reverter o cenário. Existem plataformas digitais que enviam mensagens de saúde e têm usuários mensagens a rondar em 5 mil números de telefone. Se nós formos comparar o universo de demais que existe em Moçambique, é bastante baixo. Então há necessidade de tornar isto muito mais potenciar este número. As ferramentas digitais começam a ser, de facto, de forma mais acessíveis às pessoas que, por exemplo, precisam de informação. Digo isto muito aliado ao serviço que nós temos a nível do Ministério da Saúde, que é o Serviço Alô Vida, que está, de certa forma, a ajudar na mudança de comportamento. Apesar de serem poucos os moçambicanos que dão importância às mensagens sobre saúde difundidas a partir do serviço Alô Vida do Ministério da Saúde, o representante assegura que o resultado tem sido positivo. 216 mil pessoas estão em tratamento antirretroviral na província da Zambésia. Adolescentes e jovens são os mais vulneráveis. O distrito de Nicoadawa é um dos pontos onde ocorre maior contaminação por HIV-Sida ao nível da Zambésia. A presença dos camionistas neste local é tida como uma das causas principais que contribui para crescentes índices de contaminação por HIV, sobretudo nas raparigas.
O HIV-Sida é um grande problema de saúde pública no nosso meio. Se vocês, por exemplo, forem visitar doentes na enfermaria de medicina, ou no hospital central, ou no hospital distrital, ou no centro de saúde que tem internamento, se nós encontrarmos lá 50 pacientes que estão internados, pelo menos 20 a 25 estão internados por complicações da HIV-Sida. A prevalência do HIV na nossa província é de 15,1%. Significa que em cada 100 pessoas, 15 têm HIV. Com a nova estratégia de tratamento, onde o paciente faz o teste e, se for positivo, inicia o tratamento, o setor da saúde espera que até 2030 os índices de HIV conheçam redução na província. Estão ao tratamento de HIV na nossa província 216 mil pacientes que já estão a fazer o tratamento de HIV. Com essa estratégia de testar e iniciar, com a massificação disso, ele vai ter a possibilidade de iniciar o tratamento mais cedo e isso vai prolongar a sua vida. 1 bilhão e 200 mil meticais é quanto o governo e seus parceiros gastam anualmente para assegurar tratamento aos doentes de HIV-Sida ao nível da Zambésia. E o projeto DREAMS, da Visão Mundial, em parceria com o governo, distribuíram 128 máquinas de costura nos distritos de Climane, Niquadala, compradas com fundos da USAID e como forma de ajudar as raparigas vulneráveis. A Visão Mundial, em parceria com o governo, estão a desenvolver trabalhos para retirar raparigas de risco de contaminação de HIV ao nível das comunidades. Com a entrega destas máquinas de costura, acredita-se que as raparigas estarão empoderadas economicamente. O DREAMS reúne elas através de clubes, onde dá o planeamento familiar, violência baseada no gênero, tem a questão de norma do gênero e tem a questão também principal de prevenção do HIV-Sida. E aliado a essas abordagens que nós fazemos dentro dos clubes, nós temos também o empoderamento econômico, onde temos a poupança. Ela, fazendo a poupança, consegue voltar à escola. A entrega simboliza a parceria que nós temos com a Visão Mundial. É muito importante para o nosso distrito, de facto, porque vai ajudar a ocupar as nossas raparigas que já estão nos clubes criados. Com o envolvimento destas raparigas no projeto DREAMS da Visão Mundial, espera-se mudança de comportamento. Agradeço muito ter máquina. Com esta máquina vamos conseguir estudar depois de aprender a cozer. Vamos ter dinheiro de entrar com ele na escola, não é de sair. Obrigado. Com a máquina vamos construir um modelo. Vou cozer muitas coisas para a pessoa. Basta vir uma Telma Fernando, eu quero fazer cozer minha vestida. Eu vou fazer cozer a vestida dela. Sim. Os índices de contaminação por HIV em Niquadala rondam em 13%, sendo a rapariga grupo mais vulnerável. O município de Inhambane reconhece haver ainda muitos desafios por realizar. As declarações foram feitas a quando do lançamento da semana comemorativa dos 62 anos de elevação de Inhambane à categoria de cidade, que se assinalam no próximo dia 12 de agosto corrente. É a famosa terra de boa gente, a capital política de Inhambane, que próximo domingo, dia 12 de agosto corrente, celebra a passagem dos 62 anos de sua elevação à categoria de cidade. O lançamento oficial das comemorações da semana, que irá culminar com esta efeméride, foi feito esta terça-feira, onde o edil desta urbe destacou alguns desafios para os munícipes. Os nossos munícipes ainda precisam de melhoria nesta área de estradas. Há munícipes que ainda precisam de energia elétrica, ainda precisam de água, ainda precisam de melhores condições nas suas escolas, nas unidades sanitárias, para dizer que estamos conscientes dos desafios que nos esperam pela frente. Apesar da tragédia do vendaval do ano passado, que fustigou sobremaneira a cidade de Inhambane e a província em geral, Benedito Guimino destacou algumas realizações. Há mais ligações de energia elétrica que foram feitas. Em 2013, quando iniciamos o mandato, estávamos com cerca de 13.200 ligações, mas agora estamos a falar de pouco mais de 18.500 ligações. Transportávamos diariamente perto de 1.000 munícipes por dia
mas hoje estamos a falar de pouco mais de 5.000 munícipes por dia. Abastecimento de água, tanto falamos de cerca de 10.500 ligações, hoje estamos a falar de número aproximado a 16.000 ligações. Dentre várias atividades que irão nortear a semana, consta da agenda inaugurações das vias de acesso, centro de saúde, sistema de abastecimento de água e competições de diversas modalidades entre desportivas e culturais. Vamos ao intervalo, mas antes já a previsão do estado de tempo. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 17. Xai-Xai poderá registrar uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 18. Inhambane espera-se uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 21. Chimoio poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 15. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 23. Para Climane, 30 graus de máxima, 18 de mínima. Para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 17. 27 graus para Pemba, de máxima, e 21 de mínima. Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 12. Aguarde por si, logo após o intervalo. Até já. Esta previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto. A Federação Moçambicana de Futebol defende que os vencedores da época passada devem ser os representantes de Moçambique nas Afrotaças, edição 2018-2019. Entretanto, os clubes visados dizem que precisam de tempo para aferir se têm capacidade ou não para custear as despesas da prova. Com os prazos de entrega dos representantes de Moçambique nas Afrotaças a apertar, a Federação Moçambicana de Futebol levou a este encontro com os clubes a proposta única de indicar os vencedores da época passada para a edição 2018-2019 das competições africanas de clubes. A decisão não teve muita objeção por parte dos clubes presentes, uma vez que a Federação descartou qualquer possibilidade de escolha de clubes com base na presente época. Assim sendo, a União Desportiva de Songo e o Costa do Sol participariam na Liga dos Campeões Africanos, na qualidade de campeão e vice-campeão da edição 2017 de Moçambola. Já o Ferroviário de Nacala e o Ferroviário da Beira, na Taça CAF, na qualidade de terceiro e quarto classificados da época passada. Mais do que isso, a Federação lembrou que estes clubes devem estar licenciados e que tenham capacidade financeira para custear as despesas da sua participação, para além de um campo aprovado pela CAF. Entretanto, foi na condição financeira que os clubes visados ficaram reticentes. Estamos a tomar conhecimento da mesma agora e gostaríamos de nos pronunciar por escrito, fazendo valer os motivos e as razões pelas quais participaremos ou não participaremos nas competições africanas neste modelo. Nessas competições e estaremos em condições de cumprir com todas as normas, portanto, estabelecidas pela CAF. Através do mesmo diapasão do que foi dito pelos representantes do Costa do Sol, será prematuro neste momento avançar com algum posicionamento? Brevemente o clube irá se pronunciar caso seja notificado pela Federação? Para o Ferroviário de Nacala seria uma oportunidade soberba e histórica participar numa prova da CAF, mas porque a necessidade, também a notícia caiu assim de forma inoportuna, há necessidade de consultar a outras instâncias. Assim, os clubes têm apenas 10 dias para apresentar o seu posicionamento sobre a sua participação ou não nas Afrotaças. Dentro de 10 dias, as propostas que aqui foram discutidas possam ter uma resposta à altura. Para logo de seguida, não teremos um encontro igual a este. Caso haja alguma desistência na hierarquia da classificação, imediatamente iremos contactar o
o segundo classificado em sequência, até encontrarmos os prováveis representantes de Moçambique nesta época de transição. Recorde-se que apenas 4 clubes nacionais estão licenciados, nomeadamente a Liga Desportiva de Maputo, o Ferroviário da Beira, a União Desportiva do Songo e o Ferroviário de Maputo. E nesse encontro, os representantes desses clubes receberam certificados de licenciamento. Alguns participantes no encontro defenderam que os clubes já licenciados deviam avançar como representantes nacionais nas afrotaças. Outros apontaram os clubes com melhores condições financeiras como elegíveis para as competições africanas. Devíamos tirar sermos um pouco mais objetivos. Tirarmos essa parte da subjetividade. Se está em segundo lugar, mas se está em segundo lugar não tem condições, vamos dar lugar àquele que... Isso é uma questão de contingência. Então, aquele que tem dinheiro pode ir, Costa de Sol, por exemplo, o DS. Se, porventura, o Costa de Sol ou o Ferroviário decidir que não há condições por esta aquela razão, este plano B estende-se para os outros que seguem. Nesse caso seria o Desportivo de Nacal, depois o Chibuto, e os que seguem na classificação. A favor das equipas melhor classificadas até a data da entrega, que sejam essas equipas a representar. É essa a nossa opinião. Em caso desta abordagem, em caso deste incumprimento do licenciamento por parte daqueles 4 que ficaram nas posições cimeras na época passada. Então, creio que esta também seria um alerta muito grande para aqueles que estão licenciados e têm, de fato, condições para participar nesta mudança de competição. O Ferroviário da Beira venceu esta tarde o Machacane pelos expressivos 111-57 em jogo da 5ª jornada da fase regular da Liga Moçambicana de Basquetebol. Monçal. Entrou claro evidente o Ferroviário da Beira, chegando a fazer um parcial de 7-0, fruto de boa circulação de bola e jogadas fortes de penetração. Enquanto isso, o Machacane esteve muito mal defensivamente e a sofrer muitos turnovers, sendo deste quarto a perder por 35-16. No segundo quarto, o Ferroviário da Beira mostrava-se mais dominador e nas disputas sempre ganhava segundas bolas. Já os tricolores continuavam apáticos, tendo saído da primeira parte a perder com uma diferença de 33 pontos, ou seja, 57-24. No terceiro período, assistiu-se a uma partida equilibrada, etapa em que os Locomotivas converteram 23 pontos e o Machacane 17, tendo vencido o Ferroviário da Beira por 80-41. No derradeiro período, o poderio do campeão nacional veio de cima, através de bombas que faziam delirar o público presente no pavilhão. Excelente a visão de Ivan Cossa. Um autêntico showtime. Culminar com este afundanço. No final do jogo, os Locomotivas triunfaram com uma diferença de 54 pontos, ou seja, 111-57. O que queremos é manter esta rotina, contabilizar o tempo suficiente para cada jogador e estar melhor preparados para aquilo que poderá ser a outra fase, que eu acredito que será muito mais difícil. Portanto, nós estamos a fazer muitos minutos com os mesmos jogadores, mas não vamos atirar a toalha ao chão, vamos jogar e olhar para a frente. Com esta vitória, o Ferroviário da Beira soma 4 vitórias consecutivas em 5 jogos. Arranca esta sexta-feira o Campeonato Africano de Basquetebol Feminino em Sub-18, que vai contar com a participação de 8 seleções. Lionel Manique, selecionador nacional dos Sub-18, garante que a equipa está preparada para o Afrobasket. É a contagem regressiva para o arranque do Campeonato Africano Sub-18 em femininos, prova que terá lugar no pavilhão de Machacane de 10 a 19 do mês em curso. A jovem seleção moçambicana cumpriu esta terça-feira mais uma sessão de treinos de preparação rumo à prova. Quando faltam poucos dias para a bola rolar na quadra, as detentoras da medalha de bronze foram colocadas à prova diante da equipa sénior feminina da Politécnica. O real objetivo é nós tentarmos
melhorar a nossa última classificação que tivemos no Egito e, acima de tudo, tentarmos fazer um bom campeonato e tentarmos chegar ao pódio. Lionel Manique, selecionador nacional de sub-18, defende que os jogos efetuados com as equipas séniores servem para as jogadoras terem melhor rendimento na prova. A última avaliação, fizemos 4 jogos semana passada, hoje fizemos mais um. Cada dia, cada jogo que íamos fazendo, elas vinham evoluir, iam em conta daquilo que são as respostas que nós estamos a procurar nelas e acreditamos que agora estamos a um bom nível daquilo que trabalhamos esta época, conseguimos ter um ganho para podermos iniciar o campeonato com um bom nível de desportivo. O campeonato sub-18 feminino contará com 8 seleções, nomeadamente Moçambique, Egito, Mali, Angola, República Democrática do Congo, Uganda, Cabo Verde e Ruanda. O Presidente da República acaba de nomear Júlio João Pio para o cargo de Vice-Ministro da Indústria e Comércio. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Aguardo por si no Noite Informativa já a seguir. Fique com o ato.